E aí, galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender aqui sobre o Ozempic, as suas nuances, seus efeitos colaterais, tudo aqui no Todo Dia Ciência, né? Espero que você fique conosco aqui até o final. E, inclusive, pessoal, vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o vídeo completo deles aí do Olá Ciência, que é muito bacana, os caras fazem um trabalho fantástico, tá bom? Dito isso, sem enrolação, vamos lá. Esse aqui é o Ozempic, provavelmente o remédio mais famoso dos últimos tempos. Mas, curiosamente, o motivo pelo qual ele ganhou tanta popularidade não é o motivo pelo qual ele foi criado, e sim pelo seu efeito colateral, ou melhor, efeitos. O Ozempic originalmente foi desenvolvido para tratar diabetes, e ele faz isso muito bem, mas não demorou muito tempo para as pessoas começarem a usá-lo com isso e são rápidas de emagrecimento. E agora que eu falei de Ozempic, você deve estar pensando um monte de coisa. Talvez você tenha um preconceito com o remédio por ver ele sendo usado indevidamente. Ou talvez você veja pessoas comentando sobre o remédio que supostamente vai mudar o mundo. E aí você se pergunta se ele realmente é tudo isso. E de fato, em 99% das vezes em que a internet fala que algo vai mudar o mundo, esse algo não muda o mundo e acaba não sendo tudo isso. Mas o tempo está mostrando que o Ozempic parece ser aquele 1% que escapa dessa regra. Então, será que o Ozempic vai mudar o mundo? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. Vamos tentar entender todos os efeitos, positivos e negativos, dessa nova geração de remédios da diabetes e se o Ozempic for tão poderoso quanto algumas novas evidências sugerem, sim, ele vai ser capaz de ajudar bilhões de pessoas do mundo todo. Então, para começar, o que o Ozempic tem de diferente? O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida. Ela pertence à classe de medicamentos conhecidos como agonistas do receptor de GLP-1. A palavra agonista significa o oposto de antagonista. Então, se um antagonista é um opositor, um agonista é algo parecido. Ou seja, um agonista de GLP-1 replica o efeito do GLP-1. E o GLP-1 é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo e que faz parte de um grupo de hormônios chamados incretinas. Esses hormônios são liberados depois de a gente ingerir alimentos. A função deles é ajudar o nosso corpo a lidar com o açúcar que ingerimos, que pode estar desde a frutose das frutas até os carboidratos do macarrão. E o nosso corpo transforma isso em glicose, que é o tipo de açúcar que as células do nosso corpo utilizam para gerar energia. E a concentração de glicose no seu sangue é chamada de glicemia. Tanto pouca quanto muita glicose no sangue podem causar problemas de saúde. É por isso que é importante que o seu corpo mantenha um equilíbrio na quantidade de glicose para funcionar direito. E é aí que entram hormônios como o GLP-1. Na maior parte das pessoas, são eles que ajudam a controlar a glicose no sangue, e eles fazem isso mandando o pâncreas liberar insulina depois de comer. A insulina tem um papel crucial em ajudar nossas células a transformar a glicose absorvida pelo sistema digestivo em energia. Mas pessoas com diabetes tipo 2 têm tanto resistência à insulina quanto uma eventual redução na secreção de insulina com o tempo. Então, pessoas com diabetes tipo 2, às vezes, não só não produzem insulina direito, como, mesmo quando produzem, os receptores de insulina ignoram o sinal. E sem os efeitos adequados da insulina, essas pessoas não conseguem transformar a glicose no sangue em energia, que é muito perigoso. E é aqui que entra a semaglutida do Ozempic. Por imitar o hormônio GLP-1, o Ozempic incentiva o pâncreas a produzir mais insulina do que ele produz normalmente. Isso já ajuda a regular a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Mas os efeitos não param aqui, porque o Ozempic combate a própria resistência à insulina. Então, o Ozempic não só aumenta a produção de insulina, como também torna a insulina mais eficiente através de outros efeitos, como a redução de inflamações, o controle da quantidade de gordura no sangue, redução de hormônios que aumentam a glicemia e até através da perda de peso. Pacientes tomando Ozempic perdem em média 10% do peso corporal, e a perda de peso também pode ajudar a controlar os sintomas da diabetes tipo 2. Aí é o mesmo princípio do Ozempic, na verdade, ele utiliza o mesmo princípio do jejum intermitente, né, que hoje, de 5 anos, no máximo 10 anos para cá, o os médicos já estão entendendo que o principal não é a pessoa estar comendo. O diabético, ele pode e deve ficar sem comer, por maior período de tempo, entendeu? E aí é o processo, um dos processos também, né, que você vai estar reduzindo a alimentação também, vai estar tirando o apetite ali da pessoa e por consequência vai emagrecendo, então esse é o princípio do jejum intermitente, né. Os médicos estão descobrindo isso recente, né, e inclusive uma coisa muito interessante aí que acho que ele não vai citar no vídeo, é que de 20 anos para cá os médicos já estão associando a diabetes com a obesidade.
criaram um termo chamado diabese, né, que é juntar o diabético com a obesidade. Primeiro você fica obeso e, por consequência, você vai ser diabético, muito provavelmente. Então, esse remédio aí tá sendo uma revolução por isso. Tá matando 2 coelhos numa cajadada só, né. Então, cara, é lógico que vai ter, as contraversões, como todo remédio manipulado em laboratório tem, né, mas às vezes, dependendo do caso da pessoa, vale a pena, né. Vamos ver até o final. É inclusive a perda de peso que fez o Ozempic furar a bolha do mundo dos remédios. Galera, inclusive, se estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no nosso canal para dar essa força. E o principal, tá, gente? Dê uma olhadinha lá também no canal do Olá Ciência, canal top. Muita informação, muito conteúdo, conteúdo de qualidade mesmo, tá? Vale a pena. E atingiu um status quase que cultural. A perda de peso dramática de alguns influenciadores e famosos que usaram o Ozempic chamou atenção para esse efeito colateral quase que milagroso para muitas pessoas. E como consequência, o Ozempic virou provavelmente o remédio mais famoso do mundo. Por exemplo, no último ano, a empresa que detém a patente do Ozempic, a Novo Nordisk, reportou um faturamento de mais de 50 bilhões de dólares graças aos seus remédios à base de semaglutida. Isso é quase o suficiente para pagar todo o custo de pesquisa da empresa desde os anos 90 com a venda de só uma substância. Atualmente, 6% da população americana já tomou Ozempic ou um análogo alguma vez. E isso são 20 milhões de pessoas. Diga aí, desde os anos 90 os caras não tinham um faturamento desse. Bastou os resultados ali, acabou, velho, estourou a bolha e realmente agora tá todo mundo louco pelo esse Ozempic aí. Das quais 8 milhões usaram o remédio pela função de perda de peso. Praticamente metade. No Brasil, a substância ainda não está tão acessível há tanto tempo, então nós não temos dados similares. Mas o interesse no Ozempic foi tanto que algumas pessoas importam o Ozempic pagando mais de 10 mil reais por dose. E logo, logo esse medicamento aqui vai chegar no SUS, hein? O Ozempic nos Estados Unidos foi tanto que ele talvez tenha impactado até o comércio. De acordo com o Walmart, que além de mercados também tem farmácias, existe uma correlação entre as vendas de Ozempic nas farmácias e uma diminuição na venda de comida nas lojas da rede. Um único É óbvio, pô. É como eu falei aqui recente, né? Eh, Deixa a pessoa com menos fome, cara. Consequência, as pessoas vão comprar menos. É simples, né? E tá dando aí, um bom prejuízo, né? Porque é uma regra básica aí da medicina integrativa, se é que a gente pode dizer assim, e a vegetariana, é que quem come menos vive mais, entendeu? Quem come menos vive mais. Então, assim, né? Dependendo do ponto de vista, esse é um excelente medicamento. remédio, uma única substância, afetou o comércio de uma das gigantes do setor. E só no Brasil, o Ozempic gerou 3,7 bilhões de reais em vendas, sendo tão procurado que ele até chega a faltar nas farmácias. Inclusive, a patente do Ozempic no Brasil expira no futuro próximo, e outras empresas farmacêuticas já estão se preparando para fazer suas próprias versões desse remédio. A história do Ozempic até agora deixa uma coisa muito clara. Ele tem efeitos poderosos tanto para tratar diabetes quanto para perda de peso. E está ficando cada vez mais claro que o Ozempic vai fazer parte dos tratamentos futuros, especialmente para diabetes tipo 2. Até porque o efeito colateral de perda de peso costuma ser algo positivo para pacientes com diabetes tipo 2, muitos dos quais também sofrem com obesidade. E o controle de peso pode ajudar a controlar a própria diabetes. Possuir excesso de gordura corporal, especialmente gordura visceral, é um fator de risco para inúmeras doenças. E a redução de massa corporal pode ser uma intervenção útil para pessoas com problemas cardíacos, por exemplo. E essa informação fica ainda mais séria quando nós lembramos que no Brasil, cerca de metade da população adulta está acima do peso, e uma entre cada 5 pessoas adultas são obesas. Um problema é que Nos Estados Unidos, 70% da população está obesa, entendeu? Então, assim, como eu falei, esse remédio aí, cara, promete ser realmente, a chave do milênio aí, né? Porque ajuda a emagrecer, né? E a controlar os níveis de insulina. intervenções de perda de peso são bastante difíceis. Como qualquer um de nós que já tentou alguma vez sabe, perder peso não é fácil. Por E aquela coisa, né, galera? Assim, açúcar a gente precisa, cara. Só que nós precisamos do açúcar de qualidade.
e não o açúcar branco, por exemplo, né, a gente precisa do açúcar, a frutose das frutas. O açúcar das frutas chamado frutose, a gente precisa dele. Com equilíbrio também, mas ele nós precisamos. Aquele sim se transforma em energia positiva no seu corpo, no seu organismo, né. Mas o açúcar branco que está presente nos alimentos, nas massas, no próprio biscoito, que é um açúcar doce, né, como se chama, e as massas, o açúcar salgado, né. Então esse é que a gente não precisa, o nosso corpo não precisa desse tipo de açúcar, tá. Agora já o açúcar que é das frutas, que é o frutose, esse sim o nosso corpo precisa. Exemplo, só mandar alguém perder peso ou melhorar a dieta tem uma taxa de sucesso extremamente baixa. E existem inúmeros fatores genéticos, sociais, ambientais, de estilos de vida e de saúde que podem tornar a perda de peso uma batalha quase impossível, justamente para pessoas que se beneficiariam muito de menos gordura corporal. E é aqui que nós voltamos ao Ozempic, ou mais precisamente ao Whey Coffee, que é a versão para perda de peso do Ozempic e que também usa a semaglutida como princípio ativo. Esses remédios podem fazer parte de uma intervenção médica para perda de peso, e eles têm feito isso com algum grau de sucesso. Na verdade, o sucesso até gerou um sentimento negativo relacionado ao uso dessas substâncias para perda de peso, como se quem perdeu peso usando algum medicamento à base de semaglutida estivesse roubando de alguma forma. E se existe uma coisa que não falta na internet, são opiniões fortes, tanto sobre peso, quanto o Ozempic, quanto o uso dele na perda de peso. Aliás, digita aqui nos comentários. Você acha que quem perde peso com Ozempic está trapaceando de algum jeito? E pessoal, só avisando que essas camisetas que eu uso são da minha loja de dão promoção de Black November com desconto de até 30%. Os descontos Olha galera, confere lá as promoções aí, lá do Todo Dia Ciência, tá. Camisetas bonitas aí, ó, que encaixa bem no corpo aí, bem interessante. são progressivos. 2 camisetas, 20% de desconto. 3 camisetas, 25% de desconto. E 4 ou mais camisetas, 30% de desconto. E ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Show, Na descrição. É a melhor chance do ano para quem quiser roupas que vestem o cérebro, feitas show de bola, hein. cheirinho. Então não perde essa chance e clica aqui no link da descrição ou do comentário fixado. E vem investir o universo junto comigo. Mas agora de volta ao vídeo, ter opiniões elaboradas e complicadas sobre remédios mostra o quão presente o Ozempic se tornou no mundo. Ele realmente entrou no debate público, o que não é ruim, porque em breve o Ozempic vai perder sua patente e vai ficar bem mais acessível. Então é importante discutir como usar o remédio adequadamente. E para fazer isso, primeiro nós precisamos entender como que um remédio criado originalmente para diabetes faz os pacientes perderem peso. E a chave para entender isso está na maneira como a semaglutida age no nosso corpo. Além de controlar o açúcar no sangue, a semaglutida traz a digestão dos alimentos, que como consequência reduz o apetite. Mas tem mais um efeito importante, só que no cérebro. A semaglutida aumenta a sensação de saciedade ao comer. Então, além de digerir comida mais devagar, você Olha aí, por isso que o Walmart já identificou uma queda nas vendas de comida lá nos Estados Unidos, uma queda significativa, diga-se de passagem, né. É da sensação de saciedade, cara, então você come menos, entendeu. Você come menos. É o princípio do jejum. Você deixar de comer, comer menos, entendeu. se sente mais satisfeito com menos comida, levando à redução de apetite, que pode levar à perda de peso. E até pouco tempo atrás, esse vídeo poderia acabar aqui. Um remédio que ao mesmo tempo trata diabetes e ajuda pessoas a perderem peso já é um feito e tanto. Mas existe mais uma coisa que nós começamos a notar em pessoas que usam o Ozempic. E essa também tem potencial de mudar o mundo ou pelo menos a vida de bilhões de pessoas. A semaglutida do Ozempic talvez seja capaz de tratar uma das condições mais difíceis de tratar no mundo. Difícil. Mas aqui uma nota de cautela. Nós ainda não temos certeza em um nível científico se o Ozempic está tratando vícios. O que nós temos são evidências de pacientes e alguns estudos com animais de laboratório. Alguns desses estudos mostraram que medicamentos como a semaglutida presente no Ozempic reduzem o consumo de álcool, nicotina e até substâncias como cocaína e metanfetamina. O que isso Caramba, aí mexeu com a cocaína, cara. O negócio é forte, hein. Bem forte. indica é que os efeitos do Ozempic podem ir além da regulação do apetite e do açúcar no sangue, impactando o circuito. Galera, se tiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o teu like e te inscreve no nosso canal aqui que a gente vai estar trazendo conteúdo dessa magnitude aqui, hein. E com teu apoio, a gente vai estar crescendo. Se você achar interessante também, quiser contribuir com o nosso canal,
Eu vou estar deixando uma chave Pix aqui na descrição do vídeo, tá bom? Efeitos de recompensa no cérebro, em que substâncias e comportamentos viciantes ativam a liberação de dopamina. A dopamina é conhecida por ser um neurotransmissor-chave no sistema de recompensa do nosso cérebro, e ela motiva comportamentos repetitivos, como o consumo de álcool ou drogas. E o Ozempic, ao modular esse sistema, pode reduzir o pico de dopamina liberado pelo consumo de substâncias viciantes, diminuindo a compulsão. Relatos de pacientes que utilizam o Ozempic apontam que, após o início do tratamento, eles perderam o interesse por álcool por Dopamina é aquela sensação de recompensa, né, de alívio, é a mesma sensação que você tem quando você come chocolate. Principalmente as mulheres aí quando estão de TPM, ou quando você tá muito estressado, chegou muito cansado do trabalho, você tem vontade de comer algo que te dê uma tranquilidade rápida. E dopamina na alimentação, o exemplo que eu tô dando é um chocolate, mas também pode ser o quê? Você assistir aquela novela que você gosta tanto, você chegar do dia do trabalho, se jogar no sofá, ligar a televisão, ficar lá curtindo um jogo de futebol, enfim, tudo que vai te relaxar momentaneamente bem rápido assim, tá tá te dando aquela dopamina, entendeu? No teu cérebro, tá? Então, de maneira geral, é isso que faz, e isso é muito interessante, porque no caso a cocaína faz isso no cérebro da gente, né, e a semaglutina, ele abaixa isso. Então, isso é que é muito interessante, cara. Isso aí seria realmente uma revolução mundial, cara. Você tirar essa dependência química da galera que usa esse tipo de produto químico, né, se é que a gente pode dizer assim, para não ser prejudicado aqui no YouTube. Pô, esse cara ia ser prêmio Nobel da paz aí, mundial. ou outros comportamentos compulsivos, como comer doces. Mas lembre-se, se tratando de ciência, relatos ainda são evidências fracas. As evidências de estudos conduzidos com animais, junto com os relatos de pacientes que usaram o Ozempic, abriram caminho para estudos clínicos para investigar o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios. E se o Ozempic realmente for capaz de afetar o sistema da recompensa a ponto de tratar a dependência química, isso vai ser um achado histórico. E que com certeza vai colocar o Ozempic e análogos na categoria de remédios revolucionários, como Exatamente, pô. Exatamente, cara, exatamente. Vai ser uma revolução mundial isso aí, se for realmente comprovado, oxe, tá louco, meu irmão. O cara que criou o Ozempic vai ser praticamente aí um Mark Zuckerberg, um peixe grande assim, vai revolucionar o mundo, cara, vai revolucionar o mundo, né, vamos ver. Eu espero que dê certo, né, Michael, para o bem da nação, né, para o bem mundial. antibióticos e insulina. O problema é que muitos estudos foram conduzidos em pacientes que tinham ou obesidade ou diabetes ou até mesmo os dois. Mas os efeitos na redução de vícios nem sempre são observados em pacientes que não têm essas duas comorbidades. Recentemente, um estudo publicado na revista Addiction mostrou uma redução na taxa de overdose por opioide e de intoxicação por álcool em pacientes que fizeram uso de medicamentos análogos do GLP-1. Mas o estudo tem limitações, principalmente por se tratar de uma análise retrospectiva a partir de dados registrados em prontuários médicos. Por isso, não dá para assumir com certeza uma relação de causa e efeito entre o uso do Ozempic e a redução do vício. De qualquer forma, é um resultado promissor e mostra que vale a pena continuar investigando o impacto de medicamentos como o Ozempic no tratamento de vícios e dependências. O Ozempic é inegavelmente um remédio útil, mas é importante lembrar que ele também tem efeitos colaterais indesejados, como causar desidratação ou o risco de inflamação no pâncreas, perigoso especialmente em pessoas que abusam de álcool ou já têm algum outro problema nesse órgão. Como todo remédio Pô, claro, né, pô. O álcool já ataca o pâncreas, o fígado e você ainda tem um remédio que tá prejudicando também, que aí no caso é pior ainda, né. é preciso seguir as instruções dos profissionais de saúde para usá-lo adequadamente. E também é preciso tomar cuidado com a ideia de tratar vícios com o Ozempic. O que nós temos de evidência é promissor, mas nós ainda não temos uma prova definitiva de que o Ozempic pode tratar vícios. E até a efetividade em causar perda de peso, especialmente no longo prazo, precisa ser melhor entendida. Apesar da fama e infâmia do Ozempic, a Pois é, família, se você estiver gostando do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, isso nos ajuda um monte. Curta, comenta aí embaixo o que é que você achou do Ozempic aí, o que é que você aprendeu com esse vídeo. E lembrando, tá, pessoal, vou estar deixando o link aí do vídeo original lá, do Todo Dia Ciência, um conteúdo fantástico, os caras estão de parabéns, tá?
A gente precisa separar a real utilidade do medicamento do seu uso indevido. Atualmente, a semaglutida, que é a base do Ozempic, pode ser usada para tratar diabetes tipo 2 e auxiliar na perda de peso. Pois é, pessoal. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Valeu, tchau, tchau.